E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Leonardo Dias, especialista em direito penal. Doutor Leonardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os espectadores. Doutor Leonardo, como foi que o senhor recebeu essa decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que a Casa Legislativa avalie ou avalize a decisão de punir um mandatário, um detentor de mandato? Veja bem, Ana, para quem já é acostumado a acompanhar as discussões jurídicas em torno do tema, não foi com grande surpresa, porque, veja bem, o Supremo já tinha um posicionamento firmado com relação à necessidade dessa autorização legislativa para os casos de prisão, como a Constituição expressamente diz. Na época da Constituição, não havia essa previsão de decisões cautelares diversas da prisão, né, que ela foi introduzida no cenário jurídico nacional após a Constituição. Então, na época também não se previa que parlamentares, que legisladores fossem afastados do cargo por investigações criminais. Então, a partir dessa inovação legislativa, a partir do fato de que legisladores estão sendo afastados do cargo por determinações judiciais sem prisão, é que houve a necessidade do Supremo se pronunciar sobre isso. O princípio utilizado pelo Supremo foi um princípio interessante, dizer o seguinte: olha, as casas legislativas, elas são representações do povo. A Câmara é a representação específica do povo e o Senado é a representação dos estados. Na hora que há uma intervenção do judiciário muito agressiva nessa casa, a ponto de retirar um representante do povo ou dos estados daquela casa legislativa, e aí eu não estou entrando no ponto de vista se ele cometeu ou não crime. O fato é que quando você retira uma peça daquele xadrez político, você enfraquece a representatividade do povo ou do Estado. Agora, doutor Leonardo, do ponto de vista jurídico, isso enfraqueceu o judiciário? Não, eu acho que emprestou foi legitimidade às decisões do judiciário e também reforçou a tese de independência e harmonia entre os poderes. E volto a dizer, não estou entrando no mérito se o senador merecia ser afastado ou não, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo. Mas o fato é que o Supremo fixou muito bem a ponto de dizer que a gente determina o afastamento, mas a Casa Legislativa precisa analisar isso. Tem um ponto de vista jurídico, que é do Supremo, dizendo, olha, nós temos elementos suficientes para dizer que ele está usando o mandato para se beneficiar. Mas é preciso que a Casa Legislativa referende essa decisão. E aí vem o ponto de vista político. A Casa Legislativa apura ou avalia se aquelas condições, naquele momento, justificam ou não o afastamento do legislador. Doutor Leonardo Dias, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem 2 casos de parlamentares afastados. Um é o deputado Ricardo Mota, da Assembleia Legislativa. O outro, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Natal, Ranieri Barbosa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é automática, ou seja, ela já se aplicaria tanto à Assembleia para analisar essa punição a Ricardo Mota, quanto à Câmara para analisar o caso Ranieri Barbosa? Veja bem, Ana, a gente precisa analisar a decisão do Supremo como um todo. Os princípios utilizados nos votos dos ministros levam a crer que sim, que se aplica essa decisão tomada no Senado para as casas legislativas estaduais e municipais. Por quê? Exatamente pelo que eu disse na resposta anterior. O Supremo disse, olha, nós não podemos intervir tanto num poder, principalmente no poder legislativo, que é quem elabora as leis no país, nos estados e nos municípios. Agora, o Supremo também não se pronunciou expressamente sobre as casas legislativas estaduais e municipais. Alguns ministros falaram expressamente em senadores e deputados federais. Por quê? Porque o dispositivo da Constituição que discutiu esse ponto, ele fala expressamente senadores e deputados federais. Ele não fala deputados estaduais e vereadores. Ocorre que algumas constituições estaduais e algumas leis orgânicas, que são as constituições municipais, reproduzem esse mesmo dispositivo, no sentido de que um parlamentar estadual ou um parlamentar municipal só pode ser processado após autorização da Casa Legislativa. O Supremo vai ter que analisar esse ponto de vista para dizer se também se aplica aos deputados estaduais e aos vereadores a mesma regra. No meu entender, se aplica, porque o fundamento dos votos foi esse, de intervenção do judiciário.
Então, se há um ponto de vista de cunho mais principiológico, ele se aplicaria em cadeia, tanto para os deputados federais quanto para os estaduais e municipais. Esse é o meu ponto de vista. Como foi que o senhor recebeu, doutor Leonardo, essa decisão, ou melhor, esse encaminhamento da Câmara Municipal de Natal de analisar, a partir de um requerimento, vai ser votado na próxima terça-feira, a questão do vereador Ranieri Barbosa? Isso é aplicável, é legítimo o Legislativo já partir para esse caminho, doutor Leonardo? Me preocupa um pouco partir para esse caminho. Eu não sou advogado dos casos, então eu não tenho como analisar com tanta profundidade o que está acontecendo com cada um. Técnico, como eu sei que a Constituição Estadual prevê que o deputado estadual precisa o Judiciário precisaria de licença da Câmara, da Assembleia Legislativa, no caso, para processar ou para prender ou para determinar o afastamento dos deputados, fazendo a mesma digressão da decisão. Mas a Câmara de Vereadores aqui, salvo engano, não possui na lei orgânica do município de Natal esse mesmo dispositivo. Eu não tenho absoluta certeza se ele tem. Mas mesmo tendo, eu acho que o cuidado melhor seria, primeiro, solicitar que o Judiciário se manifestasse sobre isso. Assim como, salvo engano, está sendo feito com o deputado Ricardo Mota. Doutor Leonardo Dias, na verdade, a decisão do Supremo ela vai ensejar outros esclarecimentos do próprio Judiciário nas instâncias, por exemplo, a primeira instância e Tribunal de Justiça. O senhor acredita nisso? Isso. A verdade é que a decisão sequer foi publicada ainda. E a gente só vai ter acesso aos fundamentos dos votos de cada ministro após a publicação dessa decisão. Então, a partir daí, nós vamos analisar, inclusive, a extensão dela às assembleias e às câmaras de vereadores. Doutor Leonardo, ainda sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela cabe algum tipo de embargo? Ou seja, Aécio Neves já voltou, mas se a gente lidar com outras possibilidades de parlamentares que estão ameaçados e parlamentares do Congresso, isso cabe algum tipo de embargo, doutor Leonardo? Sim, cabe embargo. Inclusive, essa decisão, ela não foi tomada em razão do afastamento de Aécio. Essa ação ela foi ajuizada na época do afastamento do deputado Eduardo Cunha. E só agora, depois da tramitação, é que ela foi julgada. Coincidiu com o afastamento do senador Aécio, mas ela vem desde a época do deputado Eduardo Cunha. Após a publicação do acórdão, com o acesso aos votos dos ministros, pode sim haver embargos de declaração, inclusive para discutir essa matéria da extensão. Se realmente se aplica a decisão do Supremo às assembleias e às câmaras. Aí sim vai ficar bem esclarecido. A polêmica está só começando. A polêmica está só começando. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado Leonardo Dias, especialista em direito penal. Doutor Leonardo, muito obrigada. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acesse o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário, 17h50, aqui na tela da Band. Uma ótima noite para você, um grande final de semana. Até segunda.